Na tarde de hoje, nós fomos tomados pela surpresa da escolha tão rápida de um sucessor do Papa Francisco. E algumas pistas nós já tínhamos. A primeira do povo, que acorreu maciçamente para acompanhar e depois visitar o Papa Francisco e acompanhar o funeral, né? Entre as quase 300 mil pessoas que estavam na praça e outras quase 200 mil que nas ruas acompanharam, né? O cortejo até a Santa Maria Maggiore, nós tivemos uma votação popular, no sentido de confirmar as escolhas do Papa Francisco em favor da paz, em favor dos migrantes, em favor dos empobrecidos, com amor, carinho e atenção às pessoas, né? É comovente, o dia antes de morrer, ele pediu para atravessar a praça, né? Já sem, mas para estar no meio do povo no dia tão importante, né? Da ressurreição. Então, eu acho que essa aprovação popular das escolhas do Papa Francisco pesaram muito no que depois os cardeais tinham que discutir e definir. Claro que havia um leque de opções, mas escolheram, e aí a gente tem que olhar a pessoa e o nome que ele escolheu como Papa. Para a pessoa, uma surpresa grande, é um norte-americano, né? Mas, como quase todo mundo nos Estados Unidos, é descendente de imigrantes. É uma terra de imigrantes os Estados Unidos. Agora se faz uma guerra contra os imigrantes, aliás, está se fazendo uma guerra contra o passado de cada uma das pessoas que moram nos Estados Unidos. Migrante, a família. Mas ele foi embora e foi missionário por 22 anos no Peru. E ele hoje é cidadão peruano. Ele assumiu a cidadania peruana. E foi trabalhar de missionário bem no norte do Peru, né? Em Piura, que está quase na fronteira com o Equador, onde teve uma das civilizações indígenas mais importantes na área da cerâmica, de muitos. Então, ele foi para uma terra que tem história, que tem passado, que tem memória, e depois veio para Chiclayo, que é a cidade maior, é a quarta cidade mais populosa do Peru, são 700 mil habitantes, e trabalhou ali e foi feito bispo. Então, por 9 anos, ele foi bispo de Chiclayo, e ele saudou, né, a sua diocese. Né? Antes de falar da diocese que ele estava assumindo, que é Roma, ele foi saudar o povo de Chiclayo e pedindo que, né, o acompanhasse. É importante estar no Peru. Né? O Peru tem história. É lugar de muitas etnias indígenas, povos e do grande Império Incaico, né? Que começou lá no sul da Colômbia e foi parar até o rio Maule, no Chile, uma extensão de 5.500 quilômetros, né? Mais do que o Império Romano na sua maior expansão, né? Com mais de 15 milhões de habitantes, mas império. Então, tem o seu lado ruim, porque pegou tributo dos povos todos, mas garantiu, né, para cada lugar que houvesse terra e houvesse lugares para estocar alimento nos períodos difíceis. Então, o Império Incaico criou também um sentido de administração, de uso da terra, de irrigação. Ele vai para essa terra, né, que tem história, que sofreu com a implantação
da colonização espanhola, mas que teve o maior levante indígena da história da América com Tupac Amaru e a sua valente mulher, né, a Micaela Bastides. Mas também a terra da primeira santa latino-americana, né, Rosa de Lima, que era dominicana, mas também do Martinho Porres, que era filho ilegítimo, né, de um grande senhor espanhol com uma escrava africana que foi libertada. Então, um filho de escravos e que empenhou a vida dele a favor dos pobres em Lima. Mas também a terra do Gustavo Gutierrez, né, o pai da teologia latino-americana, pai da teologia da libertação, ele mesmo descendente de indígenas, trabalhando na periferia indígena do Peru. Então, eu penso que ele leva essa marca da herança da América Latina. Então, nós tivemos o Papa Francisco e a gente tem agora um outro Papa Francisco que é da área de migração europeia e nós temos agora alguém que vem de uma área de profundas raízes indígenas. O Papa Francisco levou para Roma. Vai saber o que ele estava pensando, né? De pegar um bispo lá do Peru, de uma diocese que não é daquelas imponentes, né? E trazer para Roma. Ele foi para a congregação do clero, mas depois ele ficou encarregado da congregação dos bispos. Então ele teve que pensar, e como São Paulo, né, de ter a preocupação com carregar no coração a preocupação com todas as dioceses do mundo. É um treinamento isso, da Ásia, da África, e ter sensibilidade para pensar que cada uma delas tem o seu povo, tem sua história, seu destino. Então ele ficou na congregação dos bispos, mas se tornou também presidente da CAL, que é a Comissão da América Latina. Então eu acho que é uma pessoa que tinha um olhar sobre o mundo, uma responsabilidade por toda a América Latina nessa comissão, que fez uma larga experiência missionária, que é um horizonte importante da igreja. A primeira palavra dele foi tomada da saudação de Jesus no dia da ressurreição aos discípulos que estavam morrendo de medo, trancado, porta entrando para dizer: a paz esteja com vocês. O mundo está conflitado. Não chegasse a barbaridade que está acontecendo em Gaza, para onde o Papa Francisco telefonava cada noite, né? E depois pediu que o Papa Móvel, que ele usou lá na visita que ele fez a Israel e a Jordânia, que fosse doado a Gaza para se tornar um pequeno posto de pronto socorro para o desastre que a população está sofrendo. Ele fincou o pé na paz, que é um confronto direto com a política de guerra dos Estados Unidos. Ele confrontou o vice-presidente que foi a Roma para o funeral do Papa, contestando essa loucura de guerra, mas também de muros. A União Europeia está erguendo muros por todos os lados. Estados Unidos, muro na fronteira do México. Não muros, mas pontes. Retomando, assim, eu diria, um bordão do Papa Francisco. A paz, não muros, e insistindo no diálogo e uma forma da igreja que é a sinodalidade, com lugar para as mulheres, para os leigos, para uma forma de viver, né, das comunidades com amor,
uma atenção aos pequenos. E agora é a gente rezar para que ele seja fiel ao Evangelho, seja fiel também às grandes opções do Papa Francisco. E ele escolheu um nome muito significativo, né? Que já se passaram mais de 100 anos sem que alguém retomasse esse nome. Mas esse nome é um marco fundamental na história moderna da Igreja, de dizer: eu não vou cuidar de mim, eu tenho que cuidar dos outros e dos mais sofridos daquele momento, que era a classe operária, no momento da expansão industrial, sem nenhuma lei trabalhista, sem nenhuma proteção. E ele vai dizer: o operário tem direito ao descanso, tem direito ao salário, tem direito também a ter pequeno cantinho deles, precisa ter uma casa e um quintal para plantar. E isso foi tão impactante que a igreja demorou para assimilar. Precisou passar 40 anos antes que um papa retomasse essa questão social, Pio XI, 40 anos depois, em 1930, e quando teve um colapso da economia mundial, com o desemprego, e ele vai falar da barbaridade que era a tirania do dinheiro, do capital, que arrastava as pessoas, e vai dizer: o Estado tem a obrigação de intervir na economia. Então, contra todo o discurso liberal, de dizer não, tem e para defender os trabalhadores e as pessoas que têm direito de sobreviver. Então, o nome Leão XIV aponta o compromisso com a justiça, o compromisso com o trabalho, o compromisso, né, de olhar essas transformações e procurar uma resposta que Paulo VI procurou com a Popularum Progresso, dizer que a questão não era apenas a questão operária, mas era o abismo entre, né, os países da abundância e os países da pobreza. O João 23, com a de dizer que a paz é um bem e que nenhuma guerra é justa frente às armas químicas, biológicas e atômicas, como nós estamos vendo. E a corrida é para as armas. Toda a Europa, nos Estados Unidos, nunca se gastou tanto com armas. E agora esse conflito, né, terrível, né, que está acontecendo com o Paquistão e a Índia, conflito no Sudão. Então, de colocar a bandeira da paz como principal do seu pontificado, eu acredito que a gente tem que cerrar fileiras atrás daquele que pode representar esse grito da humanidade que pede paz para construir a vida, a família e o futuro.